Olá, estamos juntos aqui para mais uma aula do Cresça. Então essa é a aula 2 do curso Cresça. A abordagem daqueles problemas ou empecilhos para o crescimento espiritual. Nossa aula hoje é recebendo o perdão de Deus e perdoando o próximo. Então hoje nós vamos falar sobre perdão. Queridos, quando nós olhamos para a vida espiritual de algumas pessoas, percebemos que alguns estão carregando pesos, problemas, aquilo que atrapalha o desenvolvimento espiritual. Por que será que algumas pessoas não crescem espiritualmente? Parece que passam a vida toda do mesmo jeito. Então você que está nessa jornada, nessa carreira de crescer espiritualmente, precisa estar atento e receber a orientação, o ensino correto para evoluir e para crescer. Bom, falar de empecilhos e de problemas para o crescimento, a gente vai, quando olhamos para trás, perceber que fracassos do passado nos atrapalham no nosso crescimento, na nossa evolução. Algumas pessoas estão, na verdade, paralisadas no passado, tá? Então, o passado pode ser só um conteúdo importante da nossa história ou pode também ser um fator paralisante. Escolhas erradas, outra coisa também que atrapalha o nosso crescimento. Quando erramos, quando fazemos escolhas erradas, quando cometemos transgressões ou erros que comprometem a nossa jornada, a nossa trajetória. E precisamos também, como já foi dito na aula passada, nos livrarmos, como diz Hebreus, de todo o peso e do pecado que nos assedia. Então, algumas pessoas estão paralisadas pelo pecado, estão tomadas de conteúdos altamente prejudiciais. Vamos pegar um exemplo interessante, um exercício que temos aí da nossa aula é o do filho pródigo. Quando olhamos para o filho pródigo, aquele filho mais novo dos dois filhos de um pai, que chega e diz, eu quero a minha parte da herança. Então, ele pega a sua herança, o pai libera, ele vai, mas quando ele está vivendo lá no mundão, ele percebe então a realidade, não era bem do jeito que ele imaginava. E esse exemplo do filho pródigo é um exemplo interessante para nós refletirmos sobre o perdão. Nós vamos então enxergar do ponto de vista de Deus a necessidade de buscarmos o perdão de Deus, mas também do ponto de vista de Deus a necessidade do perdão ao nosso semelhante e eu diria também do perdão próprio, tá? Vamos lá. Primeira coisa importante, receber o perdão de Deus. O filho pródigo, ele é o protótipo, é o exemplo do ser humano em relação a Deus. E uma vez indo para o mundo e vivendo aquela realidade lá da vida como ele queria, o que acontece? Ele percebe que a vida não flui como realmente ele imaginava. Então, sem Deus, longe da presença de Deus, a vida não flui e a vida não tem sentido. E, em outras palavras, nós precisamos do perdão de Deus. Vamos analisando, então, o filho pródigo. O que aconteceu? Esse filho, ele percebeu que cometeu um erro, que ele estava equivocado em relação ao seu pai. Ele estava errado. E que quem estava certo era o seu próprio pai. Então, ele compreende o problema da sua vida, que eu quero dizer que também tem a ver com o seu problema, é o problema do pecado. O que o pecado faz conosco, Ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do ideal de Deus. E o perdão,
ele passa pela necessidade de nós reconhecermos que nós estamos equivocados, errados. Deus está certo, nós é que precisamos de mudança. Um outro aspecto é que o filho pródigo, ele reconheceu, ele teve uma mudança na mente e ele entendeu que realmente precisava de assumir uma postura nova. Os conceitos dele, o que ele pensava, o que ele imaginava sobre a vida, sobre o pai, estava completamente fora do que era a verdade. Então, ele se arrependeu. Isso é um ponto importante. Não há perdão sem reconhecimento de falhas, não há perdão sem mudança de mentalidade, mudança de mente. E uma das características interessantes do arrependimento, ou do perdão, é exatamente a postura do arrependimento, que é a mudança de mentalidade. Bom, outra coisa importante é que o filho pródigo, além de reconhecer que estava errado, que o pai estava certo, além de reconhecer que o que o pai queria para ele tinha como propósito, estava correto, e o que ele queria era um prejuízo para si mesmo, né? Então ele muda a sua mentalidade, ele resolve mudar de vida, uma transformação. É o que nós chamamos de conversão, né? Ele diz, eu vou voltar, eu vou lá e vou dizer então para o meu pai que está tudo errado na minha vida. E o que acontece? Então nós percebemos que o filho pródigo ele vem nos mostrar que o pai, ele estava ali, né? Havia toda uma postura de honra, de respeito, de compaixão, de aceitação, de restauração, disposição de restituição, que é trazer a honra de volta ao filho. O filho, então, quando ele diz, é isso que eu farei, vou confessar, vou falar com meu pai, eu vou voltar e vou dizer, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno mais. Então, quando ele vem, o pai está ali de braços abertos, né? Deus, ele como um pai, realmente ele tem um presente para nós. E está aqui um exercício importante dessa aula, nós reconhecermos, tá? Que a nossa natureza pecaminosa, ela nos impulsiona a desejarmos e a nos comportarmos como Deus não quer e como é prejudicial para nós, mas que Deus, ele tem um presente para nós. Jesus é o presente de Deus. Jesus é a oferta de Deus para as nossas vidas. Então, ele nos oferece o perdão. Bom, em relação a Deus, o perdão é uma necessidade para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. O perdão não muda Deus, o perdão muda a nossa vida, né? E aceitar o perdão de Deus é uma coisa importante. Esse é um segredo importantíssimo, tá? E nós então precisamos tomar posse disso. E você, compreendendo como Jesus fala, olha, lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então vamos lá, Deus tem a proposta do perdão, mas nós precisamos quebrar as barreiras, as resistências. Eu não preciso, eu sou justo, eu tenho boas obras, boas ações, ou então o orgulho de não aceitar. Nós precisamos quebrar esse orgulho e precisamos então nos voltar para Deus. Ore, peça a Deus que Ele lhe habilite, né, a aplicar na sua vida a aceitação do perdão dEle e a usufruir desse perdão dEle, que é uma coisa muito importante. Bom, outro ponto que nós precisamos frisar é o nosso perdão para com o nosso semelhante, ou perdão para com o nosso semelhante. É uma coisa muitíssimo importante, faz parte de um desafio da nossa vida.
perdoar o próximo. Algumas pessoas então não estão crescendo por falta de perdão. Primeiro, é claro, sem o perdão de Deus não há crescimento. Mas segundo, sem o perdão para o próximo, nós também estamos criando problemas para a nossa vida. Veja, a falta de perdão, ela pode ser um peso, né, da vida espiritual que realmente nos impede de vivermos o melhor de Deus, tá? Nós precisamos praticar o perdão para com o próximo. Vamos frisando então a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Alguém vai receber perdão de Deus se não tiver disposição de perdoar? A falta de perdão é uma opção ruim. Não vale a pena alguém estar cultivando a possibilidade, né, da falta de perdão. Se você não determinar que o perdão fará parte da sua vida em relação ao seu semelhante, você não vai conseguir viver, não vai conseguir viver bem, viver com qualidade de vida. Primeiro, porque não tem ninguém perfeito, não tem ninguém justo, né? Não tem ninguém bom. Às vezes nós achamos, eu tenho problema com o meu próximo, seja da sua família, seja uma pessoa bem querida sua, quem sabe até uma pessoa um pouco mais distante, mas com certeza o achar que os outros é que têm defeitos, que têm problemas e nós não temos problema é algo sério. Então, reconhecer que você é uma pessoa imperfeita e que seu semelhante é imperfeito, que seu próximo é imperfeito, é um ponto muitíssimo importante. A falta de perdão é uma péssima opção, porque quem não perdoa não será perdoado pelo próprio Deus. Como que nós devemos agir com os outros? Como que nós devemos nos comportar em relação aos outros? Qual área da sua vida você luta com a falta de perdão? De alguma maneira, será que você não está criando empecilhos para a sua própria vida? Será que não estamos criando empecilhos para a nossa própria vida se nos tornamos pessoas ressentidas, magoadas, amarguradas, com relacionamentos quebrados, nos privando de nos relacionarmos com o próximo ou privando o próximo de um relacionamento com Deus, conosco. É interessante que o Deus que perdoa é o Deus que nos dá a oportunidade da reconciliação. Deus te conhece de tal forma que Ele sabe que você não é confiável, né? Que eu também não sou confiável, mas Ele decide confiar em nós. É claro que no relacionamento humano, às vezes quando temos as decepções, nós perdemos a confiança. Mas na medida que aplicamos o perdão, é possível retomar a confiança. Então, um exercício importante na nossa vida realmente é nós liberarmos perdão para as pessoas que nos ofendem e não ficarmos guardando, né, aqueles sentimentos prejudiciais. Alguém já deu um exemplo interessante sobre o perdão, né? Claro, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de gostar, não é uma questão de querer, mas é uma questão de dever, de ordem. É uma responsabilidade. Perdoar é uma necessidade. E a falta de perdão é como alguém que tomar veneno e querer que o outro morra, né? Está se contaminando com um veneno do ressentimento, da mágoa, da amargura, da indignação, do ódio, muitas vezes, e querer que o outro morra. Às vezes você está, na verdade, construindo ou, de alguma maneira, também
produzindo um gigante, um monstro dentro de você por causa de alguma falta que alguém cometeu com você. Precisamos buscar de Deus essa capacidade de perdoar o nosso próximo. O Jesus que diz que nós precisamos dizer perdoa assim como nós perdoamos, ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por nós. E é então esse Espírito que você precisa clamar. Espírito Santo, me ajuda a liberar perdão. Me ajuda a perdoar as pessoas que me feriram. Mas uma coisa também muito importante. Além de liberar o perdão ao próximo, nós precisamos também reconhecer nossas falhas, nossos erros e buscarmos o perdão do próximo. Porque às vezes estamos apontando que ele errou conosco, ele tem errado conosco. Seja o seu cônjuge, seja o seu pai, a sua mãe, seja um parente, um amigo, seu pastor, seu líder, alguém da sua célula. Olha, o perdão é necessário. Precisamos praticar o perdão, mas precisamos também reconhecer quando falhamos. Às vezes estamos, portanto, colocando em evidência os erros dos outros e nos esquecendo dos próprios erros, né? De como erramos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Então nós, na medida em que nos sentimos feridos pelos outros, precisamos reconhecer também que nós ferimos, que nós machucamos, que nós ofendemos o nosso semelhante. E a necessidade do perdão é realmente algo que nós precisamos praticar, colocar em prática na nossa vida, tá? Quando você errar, quando você falhar, não cria desculpas, não arruma subterfúgios para argumentar, mas por que não? É mais fácil nós dizermos, eu errei, me perdoa. Né? Você errou comigo, eu te perdoo, porque é assim também que Deus faz. Você pode chegar para Deus e dizer, Deus, eu errei. É como o filho pródigo, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai abre os braços, é compassivo, o pai é perdoador, né? O pai é restituidor, o pai traz honra, então ele perdoa o filho, ele traz vestes novas, sandálias novas, anel novo, faz festa, ele desafia todos a receberem esse filho de volta com toda a honra, porque esse é o pai que nos restitui. E nós precisamos também viver de forma a agradar ao Senhor. Bom, nós vamos concluir nossa aula com alguns desafios. Primeiro, escreva a sua oração pedindo a Deus que o ajude a compreender e a aplicar o princípio do perdão. Tá? Coloque isso em prática. É uma opção que nós não podemos abrir mão dela. Peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória o nome de pessoas ou de quem você tem ressentimento, mágoa, esteja com algum tipo de sentimento que caracteriza a falta de perdão. Que ele também traga à sua memória as pessoas para as quais você precisa liberar perdão. Talvez algumas já nem estão mais aqui, você está ainda cultivando essa falta de perdão, tá? Então, peça ao Espírito de Deus para fazer isso. E que você possa dizer como na aula passada já foi declarado, né? Senhor, Pai, eu escolho perdoar. Perdoar é uma escolha, perdoar é uma necessidade, perdoar é um dever. Perdoar é uma decisão que se você não tomar, você vai sofrer consequências danosas. Então, essa é a nossa opção. O que Deus precisa revelar a você? Clame para que Ele traga à sua memória. Bom, o arrependimento é uma mudança de mente e uma mudança de direção. Só os arrependidos, só os convertidos, verdadeiramente vão refletir a glória de Deus
através do tomar posse do perdão de Deus, do perdoar o seu próximo e também do receber o perdão do seu próximo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você não viva sem a prática do perdão. Amém? Deus te abençoe.